aprenda a ouvir, mas acima de tudo, aprenda a ouvir o necessário. Fala mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo à hashtag Live do Burigato número 28 e hoje eu quero explorar exatamente esse tema, a arte de ouvir. O que é de fato ouvir? Como que a gente faz para selecionar melhor o que a gente ouve? Né? Por que nós temos tanta vontade e talvez necessidade de ouvir? Vou falar então sobre essa arte que é muito disseminada em livros de autoajuda, mas não necessariamente de uma forma real, vamos dizer assim, uma forma real. E falo muitas vezes até pelo meu próprio estudo, pelo meu próprio contato. Beleza? Mas antes, se você está assistindo gravada essa live, aqui embaixo tem duas coisas. O primeiro é o texto que idealizou a live de agora e também o meu canal do Telegram, onde eu mando áudios exclusivos sobre os textos, avisos e todo o conteúdo novo que a gente lança nas redes sociais. Beleza? E você que está aqui ao vivo agora comigo, entrou uma galera já, Valdene, bom dia, Natália, Ed, Fred, Nath, Marcelão, meu camarada, Gil, Luana, uma galera aqui. Seguinte, vou explicar tudo, ao final vou responder uma pergunta que vocês me enviaram, tá certo? Se tiver alguma dúvida aí, me manda o quanto antes, tá bom? Não espera eu falar, porque daí pode ser que já tenha rolado, como aconteceu das últimas vezes. E também, você que me acompanha no Instagram, sempre que quiser tirar dúvidas, puta, gostou do texto, quer que eu fale sobre determinada coisa e tudo mais, posta a hashtag Live do Burigato nos comentários com a sua dúvida que eu seleciono as melhores e venho explorar aqui. Beleza? Deixa eu dar um gole na minha água rapidinho. Vamos lá então, ó. Seguinte, primeira coisa fundamental, né? O que é de fato ouvir? Eu acredito que agora, escrevendo aqui, eu cheguei na melhor compreensão, tá? Do que é de fato ouvir. Da forma mais simples e que a gente fala, ah, tá, puta, entendi e sei como aplicar. Que é, ouvir é a arte de se preocupar em entender sem se preocupar em responder, certo? Então, a arte de ouvir é ouvir, a arte de se preocupar em entender sem se preocupar em responder, né? Qual é o ponto então? Ouvir não é você só estar parado na frente da pessoa e, enfim, de forma totalmente passiva, ouvindo, parado e tudo mais. Não é só isso. Por quê? Porque assim, primeiro, quando você está quieto, né, ouvindo a pessoa, geralmente nós não estamos quietos. Nós estamos o quê? Refletindo de forma incessante sobre talvez o que significa o que ela está dizendo e principalmente sobre o que nós vamos falar em resposta, né? Então tem até num livro chamado Pré-Suasão, do Robert Cialdini, ele até fala de um efeito, eu esqueci o nome, mas que é basicamente quando tá chegando a sua vez de falar, você deixa de prestar atenção no que a última pessoa disse. Sei lá, você está numa reunião e você está ouvindo o feedback de todo mundo, né? As últimas pessoas, as que estão mais próximas de você, geralmente você não presta atenção porque está chegando a sua vez e você está ensaiando na tua cabeça, né? Então qual é o ponto? Geralmente, na arte de ouvir, nós estamos muito mais preocupados em tentar entender de forma... vamos colocar assim, em tempo real e até em responder em tempo real. Então a gente nem está preocupado, nem está prestando atenção no que a pessoa está dizendo em si, certo? Então entenda que a arte de ouvir de forma simples é essa. É a arte de se preocupar em entender sem se preocupar em responder. E na prática, você deve ouvir o que a pessoa está dizendo para você e pensar em responder depois, certo? Você vai lá e fala, deixa eu tentar entender o que você disse, ou talvez até parafraseie a pessoa, né? Fala, tá, ó, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. Aí vai lá e repete para a pessoa. Então essa é a arte de ouvir, beleza? Certo? Agora, qual que é o grande problema, que é o fundamental do texto aqui, né? Temos muito barulho. Ou seja, hoje todo mundo é emissor, todo mundo fala, todo mundo discursa. Inclusive até falei um pouco disso no texto que eu postei hoje no meu Instagram, né? Hoje, dia 28 de novembro, certo? Então qual é o ponto? Hoje tem muito barulho. Então imagina, se você vai lá, puta, você tá com algum problema. Sei lá, o problema... Tô triste. Aí você põe lá, o que fazer quando eu estou triste?
você vai achar milhares e milhares de vídeos, de artigos, de pessoas falando o que fazer. Aí você fala, puta merda, o que eu faço? Né? Então temos muito barulho. E essa é a dádiva da internet, mas também a sua maldição. Por quê? Porque hoje nós encontramos tudo da internet, e isso é bom. E também nós encontramos tudo na internet, e isso é ruim. Por que que isso é ruim? Porque a gente tem dificuldade de filtrar. Então antes, se o acesso ao conhecimento era o grande dilema, hoje a seleção do conhecimento é o grande dilema. Tanto que até sempre falo isso, tá? E isso aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho, se você parar, vamos colocar assim, o marketing digital. Tem tanta gente falando sobre marketing digital que se eu colocar lá, eu vou achar milhares e milhares de pessoas falando isso. E aí eu vou ficar confuso, porque um fala A, outro fala B, outro fala C, outro fala D, outro fala E, outro fala F, certo? Então qual é o ponto? O que eu resolvi depois de um tempo que eu percebi que eu estava perdido naquilo? Eu entendi que eu precisava de foco. Então eu falei, cara, deixa eu achar a pessoa que mais tá alinhada com o que eu quero hoje, certo? Aí eu achei essa pessoa. O que eu fiz? Eu comprei o curso dessa pessoa e eu comecei, me inscrevi em todas as newsletters, né? Comecei a seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook, no podcast e tudo mais e foquei em só ouvir essa pessoa. Por quê? Porque eu primeiramente preciso ouvir um conhecimento, aplicar aquele conhecimento para que dali em diante eu tenha a base para começar a expandir e agregar e pegar pontos de outras pessoas, né? Então, quando eu entrei no mundo da internet, primeiro eu segui muita gente, depois eu vi que estava dando tudo errado, porque eu estava seguindo muita coisa e eu ficava em dúvida. Então, uma pessoa falava A e a outra pessoa falava B. Eu perdia muito tempo tentando entender qual eu ia fazer. Então, eu fui lá, fiz um conglomerado disso, de todas as informações, e eu fiz o quê? Selecionei. Falei, pô, é essa pessoa que eu quero seguir. E foquei nela, né? Então, tanto de tráfego, que é um assunto que eu não vou, obviamente, entrar, mas é que é a arte de fazer anúncio, a marketing digital, que é a arte de vender, e fazer isso e tudo mais. Falei, puta, esse cara é o melhor, esse cara é o melhor, esse cara é o melhor, vou seguir esses caras. Comprei o curso dos caras e comecei a aplicar o que aqueles caras diziam, sem me preocupar com o que outras pessoas dizem. Então é o que eu falo muito, né? O Reflexões e o Portal Poder Social, o que eles fazem? Eles pegam o melhor conteúdo de forma mais aprofundada e colocam em sequência. Por isso que quem entra no portal e quem entra no Reflexões tem outra visão, tem outra aplicação do que quem apenas me segue. Quem apenas está fazendo assim, ó, na timeline, gostei, like e tal. Não, é outra abordagem, né? Então, um ponto até crucial, maior, do meu trabalho através do portal e através do Reflexões é pegar o conteúdo que mais importa, me aprofundar muito naquele conteúdo e colocar num passo a passo, colocar num método, colocar numa sequência. Logo, é exatamente o que você precisa fazer. Então, se você tem alguma coisa na sua vida hoje, né, você precisa buscar alguém que faça de forma que você goste, você fala, puta, eu quero muito fazer como esse cara faz, como essa mina faz, e aí você siga essa pessoa, se aprofunda com essa pessoa, tome essa pessoa como mentor de fato e comece a explorar nesse sentido, tá? Então, elimine o barulho, né? Um outro grande problema também é que, e esse é um problema muito complicado, que é, pedimos opinião por afeto e não por habilidade. Então, olha só, e aí pega do barulho, você tem que escolher alguém e essa pessoa que faz o que você de fato busca, certo? Mas qual é o grande problema? Você vai enfrentar dificuldades. E aí, quando você enfrenta dificuldades, o que você faz geralmente? Nós fazemos geralmente, a gente pede opinião para as pessoas por afeto e não por habilidade. Então eu vou perguntar para minha mãe o que ela acha, eu vou perguntar para o meu amigo o que ele acha, eu vou perguntar para o meu irmão, eu vou perguntar para alguém que eu me importo e que eu gosto, que eu acredito que quer meu bem, mas não necessariamente essa pessoa vai me ajudar. E assim, se você pegar um ponto que eu falo sempre da minha vida, que é minha mãe que é a minha rainha, a pessoa que mais quer meu bem na face da terra. Mas quando eu comecei a empreender, ela não concordou. Ela achou loucura, ela achou que eu não devia fazer. Por quê? Porque ela queria me proteger. Só que ainda bem que eu não segui o conselho dela, porque deu certo, né? Eu sofri muito, fiz coisa errada também, né? Fiz negócios que não deram certo nem a pau, mas no saldo eu sobrevivi, tanto que eu empreendo desde os meus 19 anos de idade até hoje, certo? Então, e vivo muito bem, não conseguiria viver de outra forma, saca? Porque é a minha verdade, é a minha realidade. Então, uma pessoa que se importa muito comigo não deu um bom conselho. Então, você tá sentindo uma dor, ao invés de você vir falar com o médico, você pergunta pro teu pai, pra tua mãe, pra tua avó, o que ela acha. Tá doendo aqui, o que você acha que é? Né? E aí, qual é o ponto? A gente, então, pede muito mais opinião por afeto do que por habilidade. Inverta, então, isso daí.
aí. Peça opinião por habilidade e não por afeto. Foque em pessoas que saibam do que estão dizendo do que pessoas que apenas se importam com você. Porque a gente também sabe, agora com esse exemplo que eu acabei de dar, que o se importar não é sinônimo de bom conselho, nem a pau. Então você precisa buscar e entender. Até, por exemplo, eu não me lembro, acho que eu recebi uma mensagem na vez que eu postei isso, mas basicamente foi uma pessoa que pediu um conselho amoroso para outra, lembrei, é um amigo meu, a gente estava conversando e aí ele falou que a pessoa que ele estava se relacionando pediu um conselho para amiga dela sobre eles e ela deu um puta conselho ruim. Por quê? Porque a amiga dela estava vivendo um problema amoroso. Então imagina, uma pessoa que está desiludida amorosamente é a melhor pessoa para aconselhar sobre amor? Não sei, porque ela precisa ter discernimento para pelo menos separar suas emoções de momento para a realidade do que de fato é. E aí ela deu um conselho péssimo, querendo ou não, o meu amigo e ela discutiram por causa disso. Qual é o ponto então? O ponto é que, por afeto, essa pessoa pediu o conselho da amiga e a amiga, por não ter a habilidade, deu um péssimo conselho e quase estragou ali o que ela de fato tinha pedido para ser aconselhada. Tá? Então esse é o grande problema. Então entenda, nós aprendemos a ouvir, mas ao mesmo tempo temos muito barulho e ao mesmo tempo pedimos muita opinião por afeto e não por habilidade. Certo? Então, para concluir essa parada, aprenda a selecionar. Tiago, como eu aprendo a selecionar? Né? Que a gente quer tudo mastigadinho. E qual é o ponto? Faz o que eu acabei de falar para você. Aprender a selecionar e fazer o que eu acabei de falar para você. Primeira coisa, você precisa aprender e entender se você ouve de fato. Porque se você não ouve de fato, você não tem que aprender a selecionar. Porque qual é o ponto? Imagina, eu ouço as pessoas. Tá, mas na prática você já aplicou o que alguém disse? Ou você só ouve pessoas que confirmam o que você já acha, né? Porque tem essa. O Robert Greene, ele fala. Robert Greene já foi contratado, assim... Ele não menciona nomes, mas ele já foi contratado pelos maiores políticos muito famosos, celebridades muito famosas, para ser aconselhado, principalmente depois do sucesso do 48 Leis do Poder. E aí ele fala, cara, 90% das consultorias que eu dou são para pessoas que querem ouvir de mim o que elas já acham que é verdade. Então elas querem que o Robert Greene diga, é verdade, você tem razão, é isso aí que você tem que fazer mesmo, né? Por quê? Porque quando ele confronta, quando ele vai contra a realidade da pessoa, a pessoa, entendi, beleza, eu vou pensar, vou ver, e sai, né? Não que ela termina a consultoria, não sei, mas ele não se aprofunda nisso, né? Mas o ponto é, as pessoas querem ouvir o que elas já acham, né? Então primeiro entenda isso, você ouve as pessoas, essa é a primeira coisa, que você não tem o que selecionar, você na verdade só está buscando confirmação do que você já pensa. Segundo ponto, tem muito barulho, você faz o que eu acabei de te dizer, você pega aquela pessoa que na sua concepção diz as melhores coisas sobre o tema e ainda se encaixa com o seu perfil, porque tem gente que é muito boa no que faz, mas não se encaixa com o nosso perfil e tá tudo bem, né? Por exemplo, você pode gostar de me ouvir, como você pode não gostar de me ouvir, né? Você pode, sei lá, por algum motivo ou outro, não simpatizar com a minha pessoa e tá tudo bem. Então acha alguém que você simpatize e que tenha qualidade de conteúdo também, né? Que busque ter qualidade de conteúdo, ouça aquela pessoa, então reduza o barulho. Entre no curso daquela pessoa, contrate aquela pessoa, siga aquela pessoa em todas as redes e tente excluir, pelo menos de início, outros barulhos, até que você tenha uma base sólida sobre aquele conhecimento, para que aí você possa expandir e ouvir pontos diferentes, para ir só alinhando e adequando o que você já sabe, tá? Outra coisa, peça opinião por habilidade, não por afeto. E aí você já vai estar selecionando também, né? Então, a arte de selecionar, na verdade, é você entender o tema do qual você está inserido, o problema do qual você está enfrentando e achar a melhor pessoa para aquilo, né? E até, pegando o gancho do texto que eu postei hoje, deixar de ser hipócrita e se apegar a discursos que não estão alinhados com a realidade e pegar discursos que estão alinhados com a realidade. É você olhar para alguém que de fato está falando algo que está alinhado à realidade e não algo que é bonito. Por quê? Porque a gente gosta muito de ouvir verdades que nos confortam. Então essa é outra questão. Muitas vezes o ponto crucial do você aprender a ouvir e aprender a selecionar é você aprender a enfrentar a dor da verdade, né? Tem até um texto que eu postei que poucas pessoas estão preparadas para encarar a essência das suas emoções. Ou seja, poucas pessoas estão dispostas a ouvir e encarar a verdade por trás do que de fato mexe com elas. Sacou a ideia? Então, ponto crucial, mais importante até do que selecionar a pessoa certa, talvez, é você entender, porque esse é o primórdio, é você entender e estar disposto ou disposta
a encarar a realidade do problema que você está enfrentando. Porque quando você faz isso, você começa a selecionar de forma mais inteligente. Beleza? E aí? Ó, a Claudine também tá por aí. Se tiver alguma pergunta, manda aí. E só lembrando, rapidinho, se você quer participar, puta, assistindo gravado, queria ter participado ao vivo para ter feito alguma pergunta para mim e tudo mais, aqui embaixo tem um canal do meu Telegram, onde você clica, cai direto lá, é só entrar, você vai ter acesso a áudios exclusivos, você vai ter acesso a todos os avisos que eu dou, enfim, uma série de novidades ali que não rolam em outras redes sociais, certo? E também, se você gostar dos textos, vá lá no texto, posta a hashtag Live do Burigato, posta a sua dúvida junto e eu venho aqui e trago as melhores. Inclusive, monto o conteúdo com base, mais ou menos, no que foi dito ali nos comentários, com a dificuldade que talvez vocês tenham. Beleza? Então é isso. A galera tá quietinha hoje, então encerrado, e aí daqui a pouco surgem as perguntas, ou elas surgem nos comentários das lives, mas é isso aí. Então, como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima. Tchau!